É só na Ohana e no CrossFit que você vai humilhado e ainda volta, né? Você sai lá do CrossFit, eu não faço mais pelo que o pessoal fala, sai humilhado, frustrado, dizendo... No outro dia tu está lá de novo, e aqui na Ohana vocês têm apanhado e têm voltado. Então diga para o teu irmão, bota o capacete aí que vem pedrada. Amém? Título da mensagem de hoje: a graça que nos faz vencer o nosso egoísmo. A graça que nos faz vencer o nosso egoísmo. Amém? Quem trouxe a Bíblia, deixa eu ver. Aí. Tudo bem. Jonas, capítulo 4. Pastora Ruth, se quiser lembrar o Gui de trazer um copinho d'água para mim. Esquecer, agora é só você. Né? Agora é só Pastora Ruth, para cima, para baixo. Esqueceram do profeta menor. Jonas 4. Vem sentar, Carla, está esperando o Uber para ir para casa. Conheço minhas ovelhas. Hoje está dispensado. Hoje teu time vai jogar com o meu, hein? Hoje eu vou torcer pro Goiás. Vamos lá hoje? Quer ir lá ver o jogo? Quer ir mesmo? Vamos arrumar um ingresso para nós lá ver o Goiás hoje. Hoje eu não vou torcer pro Avaí. 2-0 com 2 gols do GG. Achou, Jonas? Obrigado, Gui. Diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus descer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si o quê? A morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda,
e também de muitos animais. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de nessa manhã estarmos na tua casa como família da fé, para louvar, para congregar, para orar, para ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. Senhor, que ainda nesse mês, ainda nessa última semana, que a tua graça nos alcance para nos desmontar, para nos humilhar, para nos confrontar, para que não sejamos como Jonas, Deus, que é um homem, é uma pessoa extremamente individualista, egoísta, irada, raivosa, mas que sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória, à imagem e semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Nós daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Desmontados pela graça. Jonas foi o profeta que pregou, enviado por Deus a uma grande capital daquela época, que era Nínive, a capital da Assíria, e era no momento que tinha de mais tecnológico de armamento, de guerra, de economia. Era uma cidade, uma capital extremamente fortificada, e que Deus, por compaixão, por graça, por bondade, envia Jonas para ele. Disse: Jonas, eu quero que você vá lá pregar arrependimento, para que aquele povo se volte para mim. Eles estão perdidos, eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, não sabem o que é para frente, para trás, eles inverteram valores, eles estão... E eles serão salvos. E aí Jonas faz o quê? Pega o primeiro navio para o lugar mais longe que tinha. Se fosse hoje, Nínive seria ao norte do Iraque. É como se ele pegasse um navio e fosse lá bater quase na costa da Espanha, o outro lado. E aí no meio desse caminho, se você pegar o livro de Jonas para ler hoje, é curtinho, são 4 capítulos, mas muito curtos, e tem umas lições para a nossa vida muito profundas e poderosas e transformadoras. E aí, no meio desse caminho, vem uma tempestade e o barco vai afundar, e os homens do barco falam: meu Deus, o que está acontecendo? E Jonas está dormindo, profundamente dormindo. Os caras acordam ele: você está louco? Nós estamos afundando, estamos jogando tudo fora do barco para ver se a gente não afunda, e tu está dormindo. Rapaz, clama, busca o teu Deus aí, faz um sacrifício para o teu Deus para ver se ele salva a gente isso aqui. Eu falo: não, mas eu sou responsável por a gente estar afundando. Eu estou fugindo de Deus. Você está louco? E o que a gente precisa fazer para aplacar a ira de Deus em todo esse contexto? Ele falou: me joga no mar aí, e a tempestade vai acalmar. Eles pegam Jonas, lançam no mar, a tempestade para. Você conhece a história que vem um grande peixe, engole Jonas. Ele fica lá quantos dias? 3 dias. E aí lá dentro, praticamente morto, ele se lembra de Deus, ele clama por Deus, ele pede para viver, para que Deus pudesse tirar ele dali, que ele ia fazer a obra, que ele ia viver o chamado. E aí o peixe dá uma indigestão e vomita ele certinho. Deus manda o peixe lá na costa e vomita ele lá pertinho da onde ele precisava para fazer a missão. E aí ele vai e percorre durante 3 dias a cidade de Nínive. E ele prega e diz: seguinte, meu irmão, se vocês não se arrepender, Deus vai mandar fogo nessa terra aqui, vocês vão tudo morrer. Olha o nível de pregação do cara. Só que, para surpresa dele e desgosto dele, o povo se arrepende.
O rei fala, vamos jejuar, vamos buscar Deus, bota o cachorrinho, o gatinho, bota o boizinho para jejuar, ninguém vai comer nada. E nós vamos buscar Deus e Deus vai ter misericórdia, nós vai nos salvar. E aí toda a cidade, eu disse toda, a cidade se converte, se volta para Deus e Deus poupa toda a cidade, Deus salva toda a cidade. E aí entra o capítulo 4 que nós lemos, porque Jonas ficou irado. É o primeiro cara que eu vejo que pregou e que Deus salvou todo mundo e que ele não gostou. Eu preguei uma coisa e Deus fez outra. A gente ora tanto porque quando aquilo que a gente prega Deus faz na vida de vocês. Jonas foi o contrário. Ele falou, não acredito. Deus salvou os caras, eu estou aqui esperando cair fogo do céu igual Sodoma e Gomorra, ver os caras tudo se arrebentando. Deus salvou os caras. E aí ele vendo toda a bondade, a graça de Deus sobre a cidade de Nínive, Deus ainda manda uma arvorezinha lá, uma plantinha, faz uma sombra para ele. Diz, ai, coisa boa, Deus. Obrigado. E aí Deus queria tratar o interior, o coração de Jonas. Manda um vermezinho come a plantinha, ela seca, e no outro dia, quando o sol nasce, começa a perturbar aquele calor, aquela coisa toda, e o coração de Jonas, que já não estava bom, agora aparece a segunda vez em todo o seu livro, orando a Deus. A primeira vez foi dentro do peixe pedindo para viver. Agora, nessa segunda ocasião que ele ora e busca a Deus, é pedindo para quê? Para morrer. Se Deus, eu quero morrer. Não quero mais viver. Eu prego uma coisa, tu faz outra. Agora eles vão aí tudo ser bonzinho, daqui a pouco vão se levantar contra Israel, porque eles têm tudo para ser inimigo dos judeus. Vamos correr o risco. O Senhor deixou eles vivos, e agora ainda tem esse sol aqui na minha cabeça, estou todo desconfortável, tadinho dessa plantinha, o Senhor mandou um verme do diabo para matar a plantinha, e eu não estou mais afim de viver não, quero morrer. Não vou nascer. Hoje vai ter que fazer o corte. Olha a incoerência de Jonas. E Deus fala, ô Jonas, na boa, tu não acha que é muito melhor eu salvar mais de 120 mil pessoas do que uma plantinha que nasceu ontem, já ia secar? Tu está preocupado com a plantinha e não com a vida das pessoas? O que está acontecendo contigo? E nós vivemos hoje, gente, um tempo e uma geração igual Jonas. Uma geração extremamente egoísta, que está mais preocupado com coisas do que com pessoas. E a partir do momento que eu e você tivermos essa inversão de valores, porque essa é a cultura que o mundo tem vivido hoje, é de nos preocuparmos, porque quando o nosso coração se move mais por aquilo que nos afeta pessoalmente, do que por quem está longe de Deus, nós estamos com o nosso coração doente, com o nosso coração contaminado, e vivendo aquilo que Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 4. Olha o que Paulo disse para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias
Sobrevirão tempos difíceis. Será que esse tempo já chegou hoje? Quem acredita que esse tempo já chegou, levanta a mão. Quem acredita que ainda não chegou, levanta a mão. Quem não acredita em nada e não sabe nada, levanta a mão. Você tem que participar, velho. Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí ele continua. Esse é o tempo que nós vivemos hoje. O tempo do evangelho. Nunca se viu tanta gente dentro das igrejas, mas ao mesmo tempo tão vazias de Jesus. Porque elas estão na igreja como se fosse um shopping center. Elas vão só para pegar e consumir o produto que elas querem. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem transformação, não é evangelho, é religião. E como todas as outras demais religiões, o centro é o homem. Mas o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então nós podemos nos espelhar e termos como exemplo, não de um exemplo bom, mas infelizmente de um exemplo a não ser seguido, o do nosso amigo e irmão Jonas, que ao invés de ir na direção da vontade de Deus para a vida dele, pois a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. Ele disse, não Deus, eu vou fugir do que tu está querendo que eu faça. E ele foi para o extremo, fugindo do que Deus tinha para a vida dele. Diga para essa pessoa bonita que está do teu ladinho, não seja louco de fugir do que Deus tem para a sua vida. Jonas 1, versículo 3. Olha só o que diz. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tiago 4,8 vai dizer que nós precisamos nos achegar a Deus, nos aproximar de Deus, não fugir. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Nós estamos aqui aos domingos pela manhã, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu quero me achegar a Ti, eu quero estar com a minha família na Tua presença, eu quero que o Senhor faça parte da história da minha família, do meu relacionamento familiar. E o pior, quando a gente está longe, distante, frio, indiferente àquilo que Deus tem para a nossa vida, pior do que uma morte física, gente, é a morte espiritual. Porque nesse momento aqui, Jonatas estava literalmente morto espiritualmente. Capítulo 1, verso 5, Jonas 1, 5.
Olha o quadro que estava pintado. Então, os marinheiros, cheios de quê? Medo. O cenário era de terror. Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. Como é que um cara desse consegue dormir profundamente num cenário desse? Perdeu toda a percepção daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Às vezes as pessoas estão perdendo e afundando a sua casa, sua empresa, sua vida com esposa, sua vida com filhos, sua vida profissional, porque espiritualmente são mortos, indiferentes, não tem fome e sede de Deus. Jesus disse que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Hoje em dia nós vemos uma geração apagada, uma geração sem sal, sem graça, onde as pessoas, tu é crente? Tu vai na igreja? Eu aqui não quero ser. Porque tu não gera sede, tu não traz luz para o meio das trevas, escuridão que as pessoas estão vivendo hoje, porque tu está dormindo, tu está morto espiritualmente, tu não lê Bíblia, tu não ora, tu não vive o teu chamado, tu male congrega. Deus quer nessa manhã despertar a mim e a você para viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para as nossas vidas. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ao invés de nós estarmos influenciando a nossa galera lá fora, nossos amigos, familiares, eles é que estão ofuscando e apagando a luz de Cristo na nossa vida. E aí ele foi lançado no mar, e você sabe da história, e ele fica 3 dias praticamente morto, porque ninguém sobrevive ao estômago de um peixe, e ali já era uma tipificação, a simbologia, os 3 dias da morte de Cristo, para depois ele ressuscitar, mas é lá na escuridão, que ele ora. É lá na escuridão que ele pede misericórdia e ele clama ao Senhor para que trouxesse vida a ele. E Deus, que ouve as nossas orações, mesmo lá dentro de um peixe, lá na profundeza do mar, ele ouviu Jonas e disse: eu vou te tirar daí, para você viver o que eu tenho para a tua vida. E aí o peixe vomita ele, e ele vai lá, e a única pregação era: se arrependam, senão vocês vão ser destruídos. E Deus salvou a cidade inteira com uma pregação dessa. E o que me chama mais a atenção é que depois de todo esse povo se arrepender e se converter, Jonas ficou irado, cheio de raiva, porque Deus não cumpriu o que havia prometido. Porque a essência de Deus, gente, sempre vai ser o amor. Pastor, mas Deus falou que ia destruir a cidade. Falou, se eles não se arrependessem. O povo não se arrependeu? O povo não se voltou para Deus? Sim ou não? Deus salvou. Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Agora, até onde nós vamos
ter um coração do povo de Nínive, que se arrepende, que muda. Estamos indo para lá, estamos indo para a perdição, estamos indo para a destruição. Receberam a palavra de Deus, falaram, opa, não queremos mais isso para a nossa vida, a gente quer a graça, a gente quer a bondade, a gente quer a misericórdia de Deus. E como é que eu vou continuar alimentando raiva e ira no meu coração com relação a esse povo? Deixa eu te dizer, sabe aquela pessoa que você quer que ela morra? Deus ama ela. E Deus não vai matar ela, Deus vai salvar ela. Independente se você vai viajar para longe, nunca vai pregar para ela, Deus vai levantar pessoas para que essa pessoa seja alcançada assim como você foi alcançado. Pastor, mas eu oro para Deus, se não matar, quebrar assim, sabe como é que é? Só um pouquinho, só para ele se ligar, para dar a realzinha para ele, e depois não precisa nem matar. Deus quer que o nosso coração venha transbordar de misericórdia e graça. Lá com aquele teu vizinho xarope, com aquele teu cunhado que é uma mala sem roda, sem alça. Porque esse é o plano e a vontade de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Jonas, por causa do seu egoísmo, estava invertendo os valores. Ficou com pena da plantinha e queria que Deus destruísse 120 mil pessoas. Como? Hoje a gente vive essa mesma condição nessa geração que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Uma inversão de valores, de princípios, aquilo que é certo está se tornando errado, aquilo que é verdadeiro está se tornando mentiroso. E aí tu vai orar para Deus matar e mandar toda essa turma para o inferno, ou você vai pregar para eles o amor e a graça de Jesus Cristo? Porque para tu amar e orar só para quem é de direita é fácil. Quero ver você começar a orar e a interceder e pregar para quem é de esquerda. Ou você está na igreja só para Deus satisfazer o teu eu? A partir do momento que nós nascemos de novo, gente, a gente pertence a uma família, a família de Deus. E quando Jesus ensina o Pai Nosso, o que ele diz? Meu Pai ou Pai que é nosso? Pai Nosso. O pão é nosso, mas não, o meu pão. Como é que é aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É sempre para mim, sempre para mim. Sempre o meu eu, sempre o meu eu. O egoísmo é o anticristo. Porque não existe Cristo sem cruz. E será que a gente está indo no mesmo caminho de Jesus, gente? Ou será que a gente só quer ser crente para ir para o céu? Porque Jesus disse que a gente tem que fazer discípulo. Discípulo é quem segue. Discípulo é quem tem a disciplina para seguir o seu mestre, o seu professor. Será que a gente está seguindo os mesmos passos de Jesus? Ou será que a gente está indo no sentido contrário igual Jonas? Já me doei tanto, pastor. Já fiz tanto, já me frustrei tanto, agora estou na minha. Tá bom, você esquentar o banquinho da igreja domingo de manhã, ir lá louvar, receber a palavra e viver a minha semaninha. Tá ótimo. Será que é só isso que Deus tem para você?
que as pessoas do teu condomínio, as pessoas do teu bairro, as pessoas do teu colégio, da tua faculdade, para ti é normal se elas perecerem e forem condenadas eternamente? Não, pastor, mas hoje todo mundo já ouviu falar de Jesus. Tem podcast, tem YouTube, tem Instagram, todo mundo prega Jesus. Há uma modinha aí agora, o negócio é... todo mundo virou crente. Todo mundo fala de Deus. Jesus disse: aquele que me ama vai tomar a sua cruz e vai me seguir. Cruz vem de mortificação. É que a gente está disposto a morrer? Não no sentido e o sentimento que Jonas estava, né? Eu quero morrer, não quero mais viver, não. Chega, para mim chega. Acabou, Deus, tira a minha vida. Deus quer que no teu coração tenha a alegria de querer viver o propósito que Deus tem para a tua vida. De você acordar todos os dias, abrir os teus olhos, independente se está frio, se está chovendo, se é vento sul, se é nordeste, se é leste. Dizer: Senhor, obrigado por mais uma chance que o Senhor está me dando de estar vivo e viver o teu chamado e o teu propósito para a minha vida. Porque se não for para viver o teu propósito na minha vida, que sentido tem a minha vida? Se a Bíblia diz que os meus dias e a minha vida estão escritos no teu livro, mas Deus nos ama tanto que Ele diz assim: ó, eu te dou a escolha. Tu quer viver o que está escrito ao teu respeito, ou tu quer viver o que tu queres e o que tu quer escrever? Tu pode escolher. Deus nos ama tanto que Ele diz: você escolhe. A minha vontade ou a sua. E é aqui em comunidade que nós vamos aprender que o nosso egoísmo precisa ir para a cruz. Que o meu eu, as minhas vontades, precisam morrer. Mas é tão bom, pastor, morar em Floripa. Pedi tanto para Deus, hoje eu estou vivendo meu sonho, estou em Floripa. Uhul! Que bênção! Mas cuidado, para que essa bênção não se transforme em maldição. Deus abençoou o ministério de Jonas, mas Ele transformou aquela bênção em maldição. Me diz um pregador que pregou e a cidade toda se entregou a Jesus. Não tem. Não tem. E Jonas conseguiu esse feito. E ele estava aborrecido. Ele queria fogo, queria morte, queria destruição. E não perdão, não graça, não amor, não compaixão. Deus nos coloca numa comunidade para nós sermos desmontados, humilhados no nosso eu, no nosso egoísmo, na nossa individualidade. Sabe por que às vezes você passa dificuldade no teu casamento? Porque você projeta a tua felicidade para que os outros te satisfaçam. Teu esposo, tua esposa, teus... Deus nos inseriu em família para que você possa fazer com que eles sejam felizes, não você. Maridos, amai suas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Será que os maridos estão dispostos a morrer pelas esposas? Pelos filhos, pela família? Ou você só quer alimentar o teu ego, teu bel prazer? Por isso você está frustrado, por isso você está aborrecido, por isso você está cheio de raiva, porque você está alimentando o teu eu. E o teu eu
não tem futuro. Porque quando nós alimentamos o eu, a gente acaba igual Jonas. A gente quer morrer. Mas Deus não quer que a gente morra. Deus quer que a gente viva. Viva para amar, viva para perdoar, viva para servir, viva para ser bênção na vida das pessoas, assim como Cristo foi da nossa. Está na hora de nós parar de viver igual criança mimada que só quer. Se tornar adulto de verdade, porque quando a gente entende a verdadeira graça e se torna adulto, a gente vai ser igual Paulo. Não vivo mais eu, mas essa vida que eu tenho hoje, eu vivo pela fé. E vivo por Cristo. Você tem vivido por Cristo ou por apenas os teus próprios sonhos? Pastor, mas é errado ter sonhos pessoais? Não. É lícito. Mas quando a gente alinha os nossos sonhos com os sonhos de Deus, Deus pega os teus sonhos e Ele faz além do que você pediu, além do que você sonhou. Sério, pastor? Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando a gente começa a se dispor a se esvaziar do nosso eu para se encher do amor e viver o propósito de Deus, Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Diga comigo, a vontade do Pai para mim é boa, perfeita e agradável. Amém? E para encerrar, para a gente orar, eu sei que a pregação hoje não está boa, que vocês estão tudo em silêncio. De repente não era o que você queria escutar hoje. Pastor, tu vem com essa mansidão aí, vai batendo, vai moendo, vai puxando a orelha. Mas não vai adiantar nada se a nossa vida continuar a mesma, gente. Ou a gente vai pegar essa palavra e vai sair por essa porta, entrar na nossa casa e vai mudar de verdade, para viver uma revolução da graça sobre o nosso lar, ou vai continuar como ser vazio, cheio de raiva, cheio de ódio, querendo a morte de todo mundo. 1 João capítulo 3. Lê do 16 em diante, Franquezinho, deixa eu ver. Deixa eu ver o 15. O 14. 13. 12. 11. 10. 11. Daí tá bom. Vamos lá. Nisto são manifestos os filhos de Deus e quem? Os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos,
Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Por isso que Jonas queria morrer, porque ele não estava no amor, ele estava na raiva. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Falar eu te amo, até papagaio fala, gente. Te amo! Até papagaio fala. Vai, Frankzito. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é o maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não vos acusar, não nos condenar, temos confiança, temos paz diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, qual é o mandamento que Cristo deixou para a sua comunidade? São dois. Amar, ou melhor, crer em Jesus e nos amar. Mas como é que é nos amar? Como Cristo nos amou, ou seja, dando a nossa vida pelo nosso irmão. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, tá bom até ali, já apanhamos bastante. E eu quero encerrar lendo contigo 1 Coríntios 13 na mensagem. Acho que a NVT é que fica mais parecida, mas mesmo assim. Nós não temos ainda a mensagem aí? Pega aí, filho, pega aí que... 1 Coríntios 13, caminho do amor. Vamos ler do 1 ao 13. Isso até para quebrar com você que tem preconceito sobre o número 13, né? Fala em número 13, você já... Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia, ou se tiver fé para dizer a uma montanha pule, e ela pular e não tiver amor, nada serei. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como um Marte, mas não tiver amor, não chegarei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, o que eu faça. Sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo.
O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. O que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos mais as coisas com clareza, estamos como quem num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar. Diga para o teu irmão, o tempo vai melhorar. E o sol vai aparecer. Então, veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê. Conhecendo-o diretamente assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Amém? Que a graça nos leve a viver esse amor incondicional. É o HP. Que às vezes quando a gente lê a Bíblia, vê amor e acha que é tudo a mesma coisa. Mas na nossa gramática, na nossa linguagem portuguesa, existem significados diferentes. E quando fala esse amor ágape, que aqui Paulo está citando, é o amor de Deus. É o amor incondicional. Quantas vezes eu e você já falamos, eu não levo desaforo para casa. Quantas coisas a gente já desistiu. Primeiro eu, depois os outros. Quantas vezes a gente contabilizou o pecado do próximo. Como a gente está longe desse amor, gente. É manhã de a gente acordar. E Deus não quer que a gente vá para o ventre de um peixe grande, porque Jesus já foi lá no centro da terra. Ficou 3 dias. Venceu a morte, o diabo e o pecado. Disse, o meu povo não vem para cá. A Bíblia diz que Jesus pegou as chaves do inferno. Ele já triunfou sobre eles. E os expôs da vergonha. Triunfou sobre eles e os colocou debaixo dos seus pés. Agora, quando eu alimento o meu eu, é como se eu tirasse o pezinho, abraçasse o diabinho e vivesse em comunhão com ele. Mas quando eu deixo ele debaixo dos meus pés e vivo esse amor, o amor ágape, quando eu olho para a cruz, e esse é o meu exemplo, é a minha referência. E sabe como é que Paulo terminou a carreira dele? Praticamente sozinho. Que a comunidade o abandonou. Isso é, mas cadê aquele Paulo vencedor? Cadê aquele Paulo extraordinário? A carta que ele mais falou de alegria, ele estava na cadeia, foi Filipenses. Alegrai-vos, outra vez digo alegrai. Ele estava na cadeia. A própria igreja, rapaz, o negócio lá está feio, eu não vou me meter não. Não vai sobrar para mim. Era ele e Deus. Preso, e ele estava dizendo para a igreja, se alegrem. Se alegrem.
Que evangelho a gente tem vivido, gente? O eu-evangelho ou o evangelho da cruz de Cristo? Deus está nos dando uma chance hoje. Dizer, acorda. Vai para Tarsis. Eu te trouxe para Floripa para tu ganhar o maconheiro, para tu ganhar o cheirador, para tu ganhar o adúltero, para tu ganhar a mulher depressiva, para tu ganhar a pessoa que está falida, quebrada, endividada. Deus nos chamou para sermos os profetas da nossa geração. Deus ama Nínive. Deus ama Floripa. Ah, Floripa é ilha da magia. Está amarrado. Floripa é ilha de Jesus. Deixa os caras falar que é da magia. Nós sabemos que é de Jesus. É que o negócio é tão encantador que eles ficam encantados. É Marte. Os caras... É cultural isso. Ah, mas tem bruxa aí, pastor. Jesus morreu pelas bruxas. Jesus vai alcançar as bruxas. Agora, se tu mandar elas para o inferno, elas vão continuar queimando no inferno. Agora, quem vai falar de Jesus para alcançar as bruxas de Floripa? Diga para essa pessoa bonita aí, deixa de ser Jonas. Deus não vai te matar, Deus vai te dar vida para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. Fique de pé. Quero orar com você nessa manhã. Eu diminuo essa. Sai. Que eu diminuo. Muda aí. Feche os teus olhos. Se for possível, coloque a mão sobre o seu coração. Deus não está pedindo para mim e para você perfeição. Não. Ele sabe que a gente está longe de chegar à perfeição. Mas Paulo nos ensina que o elo da perfeição é o amor. Quando nós vivemos esse amor, o agapau, o ágape, o amor incondicional de Deus, nós estaremos ligados e conectados à perfeição que é de Deus, à perfeição que é de Cristo. E aí eu começo a entender porque Paulo fala em Efésios 5 a respeito da noiva de Cristo, da igreja de Jesus. Ele diz que ela, no dia das bodas, do casamento, não vai ter mancha, não vai ter ruga, não vai ter estria, não vai ter celulite, vai ser uma gata, meu Deus do céu. Mas é feita de pessoas imperfeitas como eu e você. Como é que Deus enxerga a gente perfeita? Porque Ele nos ama. Jonas olhou para Nínive e viu só a depravação. Jonas viu as coisas erradas, promíscuas, as coisas terríveis que Nínive estava afundada. Mas Deus olhou com olhos de compaixão e misericórdia e disse: eu posso salvar eles. Se eles me buscarem, se eles se achegarem a mim, eu vou restaurar eles, eu vou curar eles, eu vou perdoar eles. Não haverá choro e nem morte, mas haverá cânticos de alegria, porque a salvação vai alcançar eles. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós queremos te pedir perdão como igreja por todo o egoísmo, por todo o nosso egoísmo, Pai. De muitas vezes nós verbalizarmos e expressarmos ódio, ao invés de misericórdia e compaixão. Converte o nosso coração a Cristo nessa manhã, Senhor.
Tira, Senhor, tira o egoísmo, a avareza, a mesquinharia. Tira, Senhor, aquilo que contamina. Limpa o nosso coração. Dá-nos um coração novo, puro, reto, justo, íntegro diante de Ti, ó Pai. Envia essa geração, Senhor, não como Jonas, mas como uma geração que ama o pecador, que vai anunciar, porque se nós não pregar, como é que eles vão acreditar? Se nós não amar servindo o Senhor, como eles vão acreditar? Tira de nós, Senhor, a hipocrisia, o farisaísmo, a religiosidade. Tira de nós a máscara. Arranca essa raiz do legalismo da nossa vida. Afasta a nossa alma desse mal. Porque o Senhor ama, sem fazer acepção de pessoas. Seja o pobre, seja o rico, seja o analfabeto, seja o culto, seja o alto, seja o baixo, seja o grande, seja o pequeno. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que ninguém da nossa família, Pai, pereça a condenação eterna, mas que todos eles, Pai, todos eles sejam alcançados pelo Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Que esse bairro do Rio Tavares, Pai, que este sul da ilha, seja inundado com o amor de Deus. Que haja uma revolução nas casas, nos casamentos, nas escolas, nos estabelecimentos comerciais. Dá ordem aos Teus anjos se ouvirem sobre o sul da ilha de Floripa, Pai. Que manarra shuri clama roco turri claba cabaraba suriande curiara labagadara bagadara ripandara maga sode clama rabagada labagada rabagada labaga